Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da MBC TV, edição de sexta-feira. Confira a seguir a tabela cambial e das commodities. Seguimos agora com as notícias que marcam a atualidade nacional. Moçambique está sob alerta vermelho. A decisão, com efeitos imediatos, saiu do Conselho de Ministros, que esteve reunido em Maputo, sob direção do Presidente da República e vigora em todo o território nacional, devido ao transbordo das principais bacias hidrográficas das regiões sul e centro do país, incluindo as inundações urbanas em Maputo cidade e província de Maputo, devido às chuvas que caem desde a última semana. O Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, orientou esta sexta-feira em Maputo a segunda sessão extraordinária do Conselho de Ministros dedicada à avaliação da época chuvosa. A reunião aconteceu num contexto de agravamento das cheias e inundações em várias regiões de Moçambique, principalmente no sul e centro, levando o governo a decretar o alerta vermelho. A medida visa, essencialmente, assegurar a coordenação centralizada da resposta imediata, reforçar a mobilização de meios a diferentes níveis para assistência às vítimas, incluindo meios aéreos para o estabelecimento de uma ponte aérea para monitoria e assistência humanitária às regiões isoladas e impulsionar a retirada compulsiva de pessoas das áreas de alto risco. Reitero a minha solidariedade a toda a população vítima de cheias e inundações e todas as famílias que perderam os seus entes queridos como resultado do impacto das intensas chuvas que estão a se registrar, que estão a cair nas regiões centro e sul do nosso país, com particular destaque para, como disse aqui, a região sul e mais concretamente para as províncias de Maputo, cidade de Maputo e Gaza, e também temos acompanhado Sofala e Manica, e a nossa grande preocupação é a bacia do Buse, bem como dissemos aqui para a cidade de Maputo. O chefe de Estado destacou que o país entrou na fase de resposta do ciclo de gestão de desastres, em que os fenómenos climáticos já ocorrem e condicionam as operações de socorro, e salientou os esforços do Executivo para salvar vidas e fornecer assistência às populações afetadas. Temos feito tudo por tudo para salvar as nossas populações que se encontram sitiadas, e esta questão de pessoas sitiadas nós temos feito assistência em duas formas. Uma é resgatar as pessoas, mas enquanto não conseguirmos resgatar, temos feito assistência alimentar às pessoas onde se encontram sitiadas. Portanto, estamos no terreno a trabalhar, por isso decidimos pela convocação desta sessão extraordinária do Conselho de Ministros, para que, como Governo, possamos avaliar a situação e aprovar medidas extraordinárias de gestão da situação, tendo em conta a sua visível severidade que está a começar. Dados divulgados esta sexta-feira pelas autoridades indicam que as inundações afetam 231.730 pessoas, representando 46.179 famílias, havendo igualmente o registro de 103 óbitos. No que se refere a infraestruturas, o governo revelou que um total de 10.852 casas foram parcialmente destruídas, 4.615 totalmente destruídas, contando-se também 27.865 casas inundadas, 15 unidades sanitárias e 44 casas de culto. A época chuvosa em curso, desde outubro de 2025, já propiciou a ocorrência de um surto de cólera, havendo sido registrados 2.145 casos da doença
e 28 óbitos nas províncias da Zambésia e Nampula. Barragem de Macingir atingiu pela primeira vez desde 1977 uma cota histórica superior a 127 metros, representando um cenário sem precedentes e de elevado risco, revelou o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, avaliou esta quinta-feira a situação hidrológica na barragem de Macingir, em Gaza. Em causa está o agravamento da situação hidrológica na bacia do rio Limpopo, caracterizado por chuvas intensas e elevados volumes de escoamento a montante. Esta água está a vir gradualmente nas zonas baixas e gradualmente às cidades. Portanto, vamos ter sim cheias de alta magnitude, tanto ao nível das zonas baixas até ao nível das cidades urbanas. Portanto, é a mensagem que o governo gostaria de deixar face à visita que nós fizemos hoje. Todas as comportas desta barragem, total de 14, estão abertas. E todas elas estão abertas ao nível emergência. Para além das chuvas locais, verifica-se um escoamento de grandes volumes de água proveniente de países a montante, com destaque para a África do Sul, onde várias barragens atingiram seu nível máximo de armazenamento. Este cenário tem condicionado a capacidade de redução das descargas, uma vez que o volume de água que entra na Albufeira permanece elevado. Sempre fizemos uma gestão desta barragem, abrindo as comportas ao nível de gestão controlada de cheias. Mas neste momento já não é um controle manual. A emergência foi ativada devido ao volume total da água que entra nesta barragem, e por isso que o impacto também vai ser severo em termos de inundações, tanto nas baixas assim como nas cidades baixas. Segundo o ministro, a barragem atingiu pela primeira vez desde 1977 uma cota histórica superior a 127 metros, representando um cenário sem precedente e de elevado risco. A barragem está a drenar água num volume de 10 mil metros por segundo. É muita água. E é pela primeira vez que nós temos esse tipo de água no nosso país, particularmente nesta barragem de Macingir. Atualmente, a barragem de Macingir está a descarregar cerca de 10 mil metros cúbicos por segundo, com todas as 14 comportas abertas, incluindo o descarregador auxiliar. Perante este cenário, o governo apela às populações que vivem em zonas de risco, particularmente nas áreas ribeirinhas e zonas baixas dos distritos de Chokwe, Guijá, Chibuto e Xai-Xai, para abandonarem de imediato esses locais de forma a salvaguardar vidas humanas. Residentes do bairro Zona Verde C, no município da Matola, província de Maputo, dizem-se abandonados. Entrevistados pela MBC-TV, acusam a idilidade de não cumprir a promessa de reabilitar a ponte sobre o rio Mulaúz, uma infraestrutura essencial que liga o bairro à cidade de Maputo. Com as fortes chuvas que têm caído na região sul, típicas da época chuvosa, o rio Mulaúz transbordou, provocando inundações na zona. O cenário tem sido praticamente este. Os 3 últimos meses do ano e os 3 primeiros do ano seguinte transformaram-se ciclicamente num período de luto, dor e sofrimento para dezenas de moçambicanos. A chuva intensa associada à época ciclónica, consequência da localização geográfica do país, deixa um rastro de fome nas famílias, destruição de infraestruturas públicas e privadas e um sentimento constante de incerteza. Enquanto o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres se desdobra face ao alerta de ocorrência de cheias na região sul do país, bairros da província e cidade de Maputo
vivem dias de desespero e aflição. Passam precisamente 7 dias desde que iniciou o pico da época chuvosa 2025-2026. Esta época que tem feito com que boa parte da região centro e sul do país possa estar submersa à água. Inundações nos bairros das cidades e nas províncias é o que tem se verificado. E Maputo não é a diferente. Neste bairro onde me encontro, Zona Verde C, é possível verificar inundações. Água que saiu do rio Mulaúze e agora passa para as residências. Na minha trás é uma rua em que vivem muitas famílias. Mesmo sem gravar entrevista, estes contaram o cenário de viver sobre a água. Aqui, fazer a travessia para a cidade de Maputo tornou-se um verdadeiro terror. A situação deu origem a um negócio informal e arriscado, a chamada neneca humana, onde pessoas são transportadas às costas para vencer as águas que transbordaram no rio Mulaúze. Não há passagem, não tem como atravessar. Tem que ter 10 meticais para ser nenecada. Para os moradores, a chuva já não simboliza apenas esperança, mas também o início de uma época de fome. Joana Marangula, residente do bairro Zona Verde C, relata o drama vivido atualmente. A água já está entrando nas nossas casas, estamos mal, o negócio não anda, não há salada, não há tomate, não há nada. As coisas nos empeçam, não está nada bem. Não há dinheiro, vai tomar. Estamos a morrer de fome. Cansados dos transtornos, os moradores dizem já ter identificado os culpados pela situação que enfrentam, apontando falhas humanas para além das forças da natureza. Não é questão de ser cíclica, é questão de problema não ser resolvido. Ou seja, para entidades que são de competência, não estão a conseguir resolver esse problema que já inquieta bairro já faz quase 10, 15 anos. Exemplo, este material que está aqui é de intervenção popular. Houve uma contribuição a nível local e com alguns pequenos e médios empresários fizeram suas contribuições para que esta mesma ponte seja erguida. Então, este é um exemplo da ausência total daquilo que da ausência total do poder administrativo local. O presidente do município, Júlio Paroco, veio para aqui, viu a situação, prometeu ajudar a criar alternativas para arranjar a ponte, a rua, mas nem água vai, nem água vem. Estamos a voltar a sofrer a mesma situação. Parece até um rio ou um riacho, mas aqui encontra-se uma ponte alternativa que os moradores do bairro da Zona Verde C têm o hábito de fazer a travessia para se locomover. O medo dos moradores é de que o pior possa acontecer. A reportagem é de Cecília Langa para MBC. Os deputados da Assembleia da República vão contribuir com o equivalente a 2 dias de salário num montante global de 2.709.116 meticais para apoiar as vítimas das inundações no país. O valor será canalizado para o INGD e a decisão foi tomada hoje durante a sessão extraordinária da Comissão Permanente do Parlamento no quadro das ações de solidariedade institucional face às intempéries que assolam várias regiões do país. A Comissão Permanente da Assembleia da República, ao analisar a situação das chuvas, cheias e inundações intensas que se abatem sobre o nosso país, deliberou: 1. Efetuar visitas aos locais afetados para solidarizar-se com as populações e com as famílias afetadas pelas chuvas intensas, inundações e enxurradas. 2. Mobilizar todo tipo de apoios multiforme para assistência às nossas populações
e as famílias afetadas com estas enxurradas. 3. A Comissão Permanente da Assembleia da República deliberou que os deputados da Assembleia da República irão contribuir com 2 dias de salário no valor total de 2.709.120 meticais a serem entregues ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Morreu hoje a antiga primeira-ministra Luísa Diogo, vítima de doença prolongada. O fatídico fato deu-se em Lisboa, para onde Diogo se deslocara em busca de assistência médica. Moçambique perdeu esta sexta-feira a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra no país. Segundo informações apuradas, Luísa Diogo, de 67 anos, faleceu em Portugal, onde se encontrava hospitalizada nos últimos meses na sequência de uma doença prolongada. Economista de formação, Luísa Dias Diogo era uma destacada figura da política moçambicana e membro do Partido Frelimo. No governo de Joaquim Chissano, exerceu o cargo de ministra do Plano e Finanças entre 1999 e 2005. Em fevereiro de 2004, após a saída do então primeiro-ministro Pascoal Mucumbe, passou a acumular esta pasta com a função de primeira-ministra. Em janeiro de 2005, foi exonerada juntamente com todo o governo na sequência das eleições gerais de dezembro de 2004. No mês seguinte, fevereiro de 2005, foi novamente nomeada primeira-ministra pelo então presidente Armando Guebuza, cargo que desempenhou até 2010. Após a sua passagem pelo governo, Luísa Dias Diogo destacou-se também no setor empresarial. Em 2012, assumiu a presidência do Conselho de Administração do Barclays Bank de Moçambique, atualmente Absa Bank Moçambique S.A., função que ocupou até junho de 2004. Luísa Diogo também trabalhou no Banco Mundial como oficial de programas em Moçambique no início dos anos 90. Integrou conselhos de organizações como a Big Win Philanthropy e a African Mayoral Leadership Initiative, focadas em desenvolvimento e liderança no continente africano. Esposa do conhecido advogado Albano Silva, Luísa Diogo deixa viúvo e 2 filhos. O economista Luís Magasso diz que a antiga primeira-ministra Luísa Diogo foi uma peça-chave num momento decisivo para Moçambique, destacando o seu papel para o crescimento da economia no início de 1999, período de reformas fiscais e abertura da economia com abordagem visionária. Ela foi um dos principais motores que o país teve para a aceleração económica a partir de 99, mais ou menos, com toda a atração dos grandes investimentos, todas as reformas fiscais, reformas económicas, com todo o processo de liberalização da economia, atração de investimento, com toda a criação de condições para a melhoria do ambiente de negócios. Foi uma pessoa com uma abordagem abrangente e fundamentalmente virada para a transformação económica. E nesse caso, nesse desidrato, devo dizer que realmente tive uma grande apreciação, também sou economista, de ver uma pessoa de mente tão forte, com fortes convicções e determinada nas coisas em que ela acreditava. Portanto, deixa-nos aqui um vazio, porque é alguém que tocava e inspirava todos. Era uma pessoa muito frontal também. Não hesitava em colocar questões, desafios, as pessoas à sua volta, em torno de temas sobre os quais ela não tinha
as cerimónias e não tinha tabus. Era uma pessoa muito frontal, muito aberta. Fernando Lima reagiu à morte da antiga primeira-ministra Luísa Diogo, vítima de doença. Segundo o jornalista, enquanto membro da Frelimo, Luísa Diogo procurou imprimir políticas diferenciadas, introduzindo abordagens mais críticas, sobretudo na área econômica. Para Fernando Lima, este posicionamento constituiu um legado que deve ser assumido e preservado pelos demais membros do Partido Frelimo. Acho que, em princípio, aquilo que é importante realçar é o contributo de Luísa Diogo para a política e as políticas de Moçambique e o seu papel importante. E eu destacaria que, não obstante ela pertencer ao Partido Frelimo, e não obstante todas as críticas que devem ser atribuídas ao Partido Frelimo e à sua gestão, a senhora Luísa Diogo tentou imprimir políticas diferenciadas e uma atitude diferenciada em relação à sua militância no Partido Frelimo, no sentido de mais crítica, mais profunda nas suas análises, sobretudo nas suas análises de caráter económico, onde ela se sentia mais à vontade, e é sobretudo nesse aspecto que eu acho que é importante realçar o papel de Luísa Diogo, por aquilo que ela tentou fazer diferente, não obstante pertencer ao partido dominante em Moçambique. O também jornalista Tomás Vieira Mário respondeu ao chamado da MBC para comentar o falecimento da antiga governante Luísa Diogo. Segundo o jornalista, Luísa Diogo destacou-se como uma das mentes femininas mais brilhantes do país no período pós-independência, tendo sido as suas competências técnicas determinantes para a indicação ao cargo de primeira-ministra pelos então presidentes da República, Joaquim Chissano e Armando Guebuza. Luísa Dias Diogo era dos cérebros femininos mais brilhantes que Moçambique teve no período pós-independência. Era uma pessoa com muita sabedoria, muita inteligência, e teve um percurso fulgurante, quer técnico, quer político, como muito poucos moçambicanos tiveram, para já não falar de mulheres. Lembremos-nos que Luísa Diogo foi primeira-ministra de 2 presidentes. Presidente Joaquim Chissano e presidente Armando Emílio Guebuza. Isto mostra a sua capacidade de integração em diferentes equipas de trabalho, a sua competência não só política como técnica. É uma figura que esteve associada aos períodos em que Moçambique saiu daquela lama de dívida externa que estava a bloquear o país para o perdão da dívida externa. O Partido Frelimo, de que Luísa Diogo era membro sênior, lamentou a morte da governante, endereçando à família enlutada as mais sentidas condolências e solidariedade. Em documento partilhado com a imprensa, o partido no poder referiu que a informação sobre as exéquias será anunciada oportunamente. A antiga primeira-ministra Luísa Diogo, lembre-se, morreu hoje em Portugal, vítima de doença aos 67 anos de idade. Economista e membro sênior do Partido Frelimo, ocupou também o cargo de ministra do Plano e Finanças entre os anos de 2000 e 2004,
entre outros cargos importantes no governo. Vamos agora dar uma breve pausa ao Jornal da Noite. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. Há momentos que não se repetem. Um riso partilhado, uma conversa inesperada, um olhar que diz tudo. E por detrás de cada gesto, há sempre uma ligação que mantém as pessoas próximas, mesmo quando estão longe. Mais internet para sentir cada presença. Mais televisão para juntar histórias. Mais voz para ouvir o que o coração reconhece. Porque quando estamos ligados, tudo ganha mais sentido. Uplay, celebramos a tua melhor conexão. TV Cabo, sempre ligados. De Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Valores da BVM SA. Inovação, competência, eficiência, transparência, inclusão, equidade. De volta ao Jornal da Noite, abrimos este segundo bloco com informação sobre o Fundo Soberano de Moçambique. Até novembro de 2025, a conta única do Tesouro já tinha arrecadado mais de 246 milhões de dólares norte-americanos provenientes da exploração do gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, através do projeto Coral Sul, operado pela petrolífera italiana Eni. O montante, de acordo com Emanuel Chaves, presidente do Comitê de Supervisão do Fundo Soberano de Moçambique, resultou da cobrança de 3 impostos associados à produção e exportação do gás e petróleo.
A Lei número 1/2024, de 9 de janeiro, estabelece os mecanismos de governação e gestão do Fundo Soberano de Moçambique, que é tutelado pelo Ministério das Finanças, fiscalizado pela Assembleia da República e coadjuvado pelo Comitê de Supervisão, órgão técnico responsável por assessorar o Parlamento em matérias ligadas ao fundo. O Fundo Soberano é alimentado por impostos provenientes da produção e exportação de gás e petróleo, que permitiu a entrada de mais de 246 milhões de dólares na conta única do Tesouro. Até setembro de 2025, esta conta única de Tesouro, que recebe exclusivamente os fundos de gás, recebeu 232 milhões de dólares, e esse valor depois, estava a dizer até setembro, que depois ficou acrescido para até no fins de novembro, que ficou 246 milhões 656 mil dólares, ok? Isto nos finais de novembro de 2025. Deste valor, mais de 100 milhões de dólares, correspondentes a 40% das receitas, foram canalizados para o Fundo Soberano, enquanto os restantes 60% foram integrados no orçamento do Estado, conforme determina a lei. Em relação aos 109 milhões. Este dinheiro é de poupança, segundo a lei, para que as futuras gerações possam receber benefícios da produção do gás em Moçambique. O presidente do Comitê de Supervisão do Fundo Soberano, Emanuel Chaves, esclareceu que os 40% já transferidos estão a ser investidos pelo Banco de Moçambique enquanto gestor financeiro do fundo. O Banco de Moçambique investiu o dinheiro num sistema financeiro chamado Overnight. São fundos, são praças financeiras onde se deposita o dinheiro e vai ganhando juros, não é? Então, esse dinheiro vai ganhar juros. O governo considera que o Fundo Soberano constitui um instrumento estratégico para assegurar uma gestão sustentável das receitas dos recursos naturais, garantindo benefícios para as gerações atuais e futuras, ao mesmo tempo que reforça a transparência e a disciplina fiscal no país. O economista Dário Moreira considera muito positiva a visita de Daniel Chapo aos Emirados Árabes Unidos, sublinhando a mobilização do setor privado daquele país para investir em Moçambique, com destaque para as áreas do petróleo, gás e indústria extrativa. O presidente da República, Daniel Francisco Chapo, realizou de 12 a 14 de janeiro uma visita de Estado aos Emirados Árabes Unidos a convite do presidente Sheikh Mohammed, com o objetivo de reforçar as relações políticas, econômicas e comerciais. Durante a estadia, participou da Semana da Sustentabilidade de Abu Dhabi e reuniu-se com autoridades e empresários para mobilizar investimentos nos setores de petróleo, gás, energia e infraestruturas. O economista Dário Moreira, em entrevista à MBC-TV, considerou a visita positiva, destacando não apenas a captação de investimentos, mas também a oportunidade de troca de experiências em indústrias extrativas, fortalecendo de forma sustentável a economia nacional. Os ganhos são extremamente positivos, desde a mobilização do setor privado daquelas origens para o nosso país, no sentido de investir massivamente na indústria de petróleo e gás, assim como também na indústria extrativa, mas também temos a questão da busca de experiências, considerando que esses países, uma das principais fontes de receita é a indústria extrativa, então, buscando essas experiências, podem ser um resultado extremamente importante, mas também tem a componente de mobilização de investimento
e sustentabilidade. Isto, recursos financeiros, mas também demanda de uma experiência nessas indústrias. Para Dário Moreira, ao reforçar parcerias estratégicas, o país cria condições para fortalecer a cooperação internacional, modernizar a indústria extrativa e avançar de forma consistente para um modelo de desenvolvimento cada vez mais sustentável. Ao buscar essas parcerias praticamente estratégicas, nós teremos ganhos, no entanto, como podemos melhorar a nossa indústria extrativa, como é que podemos melhorar aquilo que são os resultados de recursos daí extraídos, mas, no entanto, como é que nós podemos nos tornar cada vez mais sustentáveis. O economista aponta o fortalecimento do diálogo entre o governo, o setor privado e a sociedade civil como a principal conquista do atual executivo. Temos a componente do diálogo público-privado que aconteceu que tem acontecido exatamente a nível do setor privado, que é exatamente uma relação entre o governo e o setor privado, assim também como a sociedade, no sentido de fazermos a manutenção da estabilidade econômica, porque este governo apoia tem, no entanto, como o setor privado, o setor que vai dinamizar a economia, o setor que vai trazer, vai impulsionar, pese embora uma e outra empresa esteja a fechar, mas, no entanto, isso não é um sentido de alarme, porque acredito que com essas, como é que posso dizer isto? Essas ações de diplomacia econômica podem trazer assim, a curto, a médio e longo prazo. Moreira destacou ainda que, diante da estagnação da indústria extrativa moçambicana, buscar parcerias estratégicas pode impulsionar o dinamismo da economia. Com esta matéria, damos por terminada a presente edição do Jornal da Noite. Obrigada pela audiência. Até amanhã às 20.